Sexta-feira nós estamos tendo um estudo bíblico, é um treinamento para pregação. Chamei isso de pregação eficaz, mas estamos fazendo um treinamento de abordagem textual. E na sexta-feira nós falamos sobre a carta de Paulo a Filemão. Não consegui fazer toda ela, fizemos parte, tá bom? E disse para os irmãos que pregaria nesta noite esta mensagem contida na carta de Paulo a Filemão. Nós temos trabalhado, mostrado para os irmãos os tipos de sermões que são o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Mostrei para os irmãos na sexta-feira um exemplo do sermão textual e hoje nós vamos fazer a abordagem aqui de um sermão expositivo, tá bom? O sermão expositivo ele é mais longo do que o textual e nós escolhemos Filemão por ser curtinho, tá bom? Uma carta bem curtinha, então dá para nós trabalharmos aqui numa pregação de 45 minutos essa carta que Paulo escreveu a Filemão. Não dá para tirar toda a lição contida, é muito profundo, mas dá para os irmãos terem uma ideia, os irmãos que estão estudando conosco, terem uma ideia do que vem a ser então um sermão expositivo. E assim a igreja também receber a mensagem contida no texto sagrado. Sempre tenho lembrado vocês de que o pregador não cria mensagem. O pregador extrai a mensagem do texto. Sempre vai ser dessa forma, correto? Então você, pregador, vai extrair do texto a mensagem já aqui contida. Então eu vou ler com vocês, tá bom? Tenha um pouco de paciência, poucos versículos, e eu quero fazer a leitura dos 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e tu tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor.
escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdo-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Graças a Deus. Aqui está uma carta que ela é característica de Paulo, da forma como ela é escrita. Primeiramente, Paulo se apresenta e apresenta aqueles que estão com ele ali naquele momento. Ele, como tem de costume em todas as suas cartas, dar graças a Deus, sempre, irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo, seu amado Filho. E o Senhor também, e Paulo também dá graças a Deus, sempre, quando se lembrava de Filemão, pela sua bondade, pela cooperação da obra e por tudo que ele já havia realizado por Paulo, ajudando Paulo nas obras missionárias. E aqui, meus irmãos, nós, depois desta saudação, Paulo, ele vai elogiar também Filemão, pelo também cuidado, pelo amor que Filemão demonstrava por todos os santos. E depois de ter feito isto, então ele vai apresentar a Filemão o seu pedido. Ele vai realizar um pedido. E uma característica peculiar dessa carta, que ela não é uma carta pastoral, ela não é uma carta que é dirigida para a igreja. Não, esta carta, ela é uma carta pessoal. Paulo está se dirigindo diretamente a Filemão. Ele vai fazer um pedido pessoal a Filemão. Ele roga a Filemão. E aqui nessa carta, nós vamos observar os três personagens. Primeiro, Paulo. Segundo, Onésimo. E terceiro, o próprio Filemão. Tá bom? Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo fugitivo de Filemão. Nós estudamos aqui na sexta-feira e eu vou poupá-los nessa noite de alguns detalhes. Mas pelo que nós vemos na carta, esse escravo fugiu do seu senhor e, na ocasião, não era um crente, não era um cristão. Todavia, quando se depara com Paulo, em algum lugar, ouvindo o evangelho, esse Onésimo, esse escravo fugitivo, veio a se converter, veio a crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E mais do que isso, permanece com Paulo, ajudando, cooperando, de modo que Paulo viu o crescimento, o amadurecimento e o testemunho desse homem. Já não era mais aquele que houvera fugido. Agora é um homem mudado, é um homem transformado, é um homem que está cooperando com o evangelho, é um homem que está dando testemunho de mudança. E aqui já cabe uma primeira aplicação para as nossas vidas, de que o evangelho, quando ele alcança a vida do homem, a vida da mulher, o evangelho chega para provocar mudança, ele chega para provocar transformação, real, eficaz, viu, irmãos? Mudança que a própria pessoa atingida, ela vai notar de coisas que outrora fazia e agora não tem mais vontade de fazer, fugiu aquele desejo, já não tem mais prazer nas coisas do velho homem, agora o seu prazer está em coisas diferentes, agora o seu pensamento está no alto, onde Cristo está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Esse é o
o evangelho que nós pregamos, este é o evangelho que nós anunciamos, não uma mudança de religião, mas uma transformação de vida. E aqui no caso, Onésimo, ele estava dando esse testemunho de que o evangelho realmente o havia alcançado. E agora Paulo, ele tem uma preocupação. Ele quer que Onésimo fique com ele, o ajude no trabalho missionário, que o auxilie ali naquelas viagens, embora nesse momento estivesse preso, mas contava com a ajuda de Onésimo. Mas um detalhe que é o principal da carta, que eu quero chamar-lhes a atenção nessa noite, é que Paulo não quer que Onésimo, que agora, embora tendo a vida mudada, transformada, pelo poder do evangelho, não vai dar continuidade à sua caminhada deste ponto que aceitou Jesus. É necessário olhar para trás e algumas coisas que ficaram pendentes, eu preciso corrigir. O evangelho não causa mudança só no presente. O evangelho causa no presente, no passado, e vai influenciar poderosamente o nosso futuro. Esse moço poderia muito bem ficar com Paulo, como ele disse aqui. Mas Paulo, ele prefere enviar uma carta para Filemão e pedir para ele. Olha o verso 8, como, irmãos, é o escrito, como que é o tom. Eu procurei, da melhor forma possível, ler a carta de uma tal maneira que os irmãos pudessem perceber o tom que Paulo ele utiliza. E no verso 8 ele diz assim: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Olha, irmãos, a posição do apóstolo Paulo, uma posição de respeito, uma posição de autoridade. Um homem que se falasse com qualquer um dos seus cooperadores, que se falasse com qualquer um daqueles homens que ele gerou e deixou, confiou uma igreja para ele, ou se não, confiou uma igreja, essa pessoa estivesse ajudando a obra de alguma forma ou de outra, Paulo gozava de uma autoridade, de uma postura, que se ele pedisse, e eu falei na sexta-feira com os irmãos, o pedido de um homem desse, não é pedido, é uma ordem. E ele próprio vai dizer para Filemão: olha, eu poderia muito bem falar para ti, te mandar o que te convém fazer. Mas Paulo diz assim: todavia, peço-te por caridade, eu peço por amor, sendo tal eu, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões.